O lado oculto da transição planetária. Médium Vanderlei Oliveira. Pelo espírito Maria Modesto Cravo. Capítulo 2. Tratamentos espirituais e antigoécia. Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus, capítulo 17, versículos 19 a 21. No plano físico, o grupo preparou o ambiente para as novas iniciativas. Com pouco mais de 45 trabalhadores, formaram uma roda, em pé e de mãos dadas. Uma nova oração foi proferida por Paulo, agora já em estado de lucidez, depois de regressar ao corpo. Aproximei-me de Susana, médium com um coração de ouro. Tinha 32 anos. Era filha de espíritas e amava o serviço mediúnico e a prática da relação com o mundo espiritual. Com facilidade, vinculei-me à faculdade psicofônica e saudei o grupo. Eu, Maria Modesto Cravo, abraço a todos espiritualmente, desejando paz e esperança. O grupo, sob a condução de Elvira e Maurício, os dirigentes da casa, já estavam acostumados com nossas palavras, respondendo-me com expressão de carinho. Todos se assentaram e passamos à parte dos diálogos e instruções. Seja bem-vinda ao nosso ambiente, Dona Modesta, disse Elvira com acolhimento. Tivemos hoje muito serviço, pois cresce assustadoramente a busca por ajuda. Estamos impressionados com a procura por nossa casa. Imagine que, para cada pessoa aliviada e orientada no mundo físico, pelo menos mais 2 ou 3 têm suas vidas alteradas também no mundo dos espíritos. Seus planos maléficos são interrompidos ou sua situação de dor é amenizada ao lado de cá. Considerando que o Grupo Espírita Fraternidade assistiu hoje a 150 de pessoas no plano físico, entre tratamentos, passes e palestra. Do lado de cá, quase 500 espíritos, de alguma forma, receberam bênçãos similares. E tivemos, nesta noite, alguns casos que gostaríamos de destacar, considerando as necessidades futuras de amparo que estamos organizando. O caso de Cibele, por exemplo, chamou a atenção de vocês? Muito, Dona Modesta, respondeu Elvira. Maurício e eu estávamos trocando ideias sobre o caso e temos muitas perguntas. Dr. Inácio sempre faz esse favor de nos deixar com muitas dúvidas. É típico dele mesmo. Fiquem à vontade para perguntar. Que espécie de culpa aqueles vampiros espirituais conseguiram colocar na jovem? Eles não colocaram a culpa, colocaram os implantes para teleguiá-la mentalmente. A culpa é um registro da memória espiritual dela. Pertence a ela de outras vidas. Ela já foi traída e adotou a vingança como solução. Infelizmente, vindo a tirar a vida de um homem que hoje a persegue no mundo espiritual. Ele estava em nosso ambiente? Hoje não, mas vamos trazê-lo à medida que ela se empenhar em seu próprio tratamento,
Primeiro, queríamos retirar a interferência perniciosa dos vampiros, que são aproveitadores ocasionais. Se ela corresponder às orientações de Inácio e adotar novo procedimento, vamos cuidar dos compromissos planejados da reencarnação de Cibele, para trazer esse homem de volta pelos braços da sua maternidade. Esses vampiros estavam atendendo aos processos de Goécia? Exatamente. Os objetos pessoais que estavam na bolsa que lhe foi roubada foram usados em rituais de magia. Fotos da carteira de identidade e de outros documentos foram arrancadas. Seus óculos e outros pertences foram usados como condensadores energéticos potentes e de efeito imediato no seu campo mental. Perdoe minha ingenuidade, dona Modesta, mas como a senhora fica sabendo de tantas coisas? Se abraça outras tantas responsabilidades no mundo espiritual. Até hoje, tudo o que lhe perguntamos foi confirmado com exatidão, o que nos impressiona. Parece que vocês, fora do corpo, se tornam oniscientes, com uma capacidade de saber tudo. É verdade? Somos mais livres para exercer esse dom fora da matéria, com certeza. Entretanto, algumas informações são obtidas na hora por parte das entidades que acompanham os assistidos. Cibele, por exemplo, veio acompanhada de seu avô Raul. Ele noticiou tudo o que vinha acontecendo com ela e tem acompanhado o caso minuciosamente. Foi por intercessão dele que ela chegou aqui. A atitude de Cibele, adotando a traição conjugal com seu chefe, é o canal para a doença psíquica que a abate? Eu diria que a traição, que ela tanto condenou no passado, em relação a outra pessoa, chegando ao ponto de tirar-lhe a vida, é, ainda hoje, uma explosão de revolta e ódio que permanece em sua alma. Essa revolta, misturada com a sua culpa, é a abertura para a perturbação psíquica que ela sofre. É um quadro depressivo em progressão rápida. Sua imunidade energética está baixíssima, permitindo os ataques espirituais e o descontrole de suas próprias emoções. Hoje, ela cobra do chefe as promessas feitas pelo parceiro do passado, em torno das aspirações de união, família e felicidade. Só que começa a perceber a ilusão a que se submeteu. Sua revolta é um misto de contextos do presente e do passado, fazendo com que ela se sinta novamente atraída. Se ela não tivesse a culpa do passado, essa magia feita contra ela seria tão ofensiva? Certamente que não. Existem fatores que interferem na dinâmica da magia. Ela depende de três aspectos principais: a habilidade do feiticeiro ou mago encarnado, a presença de condensadores energéticos e a condição íntima do alvo. Essa habilidade do feiticeiro ou manipulador de forças no plano físico faz enorme diferença. Existem pessoas muito bem preparadas para esse direcionamento de energias. São profundas conhecedoras da magia e contam com uma assessoria espiritual de magos negros. Isso as torna mais aptas a intercederem nos processos de Goécia. Esse agente emissor é capaz de orientar com maior precisão o contratante sobre os serviços adequados para se obter os resultados esperados. Ele também escolhe, dentro da sua ótica de eficácia, os rituais mais propícios aos pedidos. Há quem defenda uma divisão de nomenclatura, chamando os magos, essas pessoas mais hábeis, e de feiticeiros,
os aprendizes. Mas não adotamos aqui essa diferença. No caso de Cibele, ela foi alvo certeiro de tais forças. A esposa de seu chefe a odeia e contratou o que havia de mais caro em serviços de despacho e encruzilhada, sob a orientação de um mago encarnado das fileiras da quimbanda. Os condensadores, no caso de Cibele, são os objetos roubados que potencializaram bastante a manipulação astral e também a fixação dos implantes colocados pelos vampiros. Além disso, poucas pessoas reconhecem outro gênero de condensadores que, a rigor, são os que mais interferem nos processos de Goécia. Os registros kármicos contidos na memória do corpo mental inferior. Somente magos negros do plano espiritual, com muito conhecimento, conseguem detectar, com seu poder mental ou com aparelhos especiais, a existência desses registros. No caso de Cibele, essa leitura kármica foi realizada. No caso em pauta, os condensadores são os fatores mais graves e os que melhor atendem aos objetivos inferiores da Goécia, ou seja, magia negra. Mais uma vez, temos que referendar a habilidade do feiticeiro ou mago encarnado, que conta com os parceiros no plano espiritual para usar tamanhos recursos da magia. A conduta atual do alvo a ser atingido é outro fator fundamental. Cibele está perturbada por várias situações fora do seu controle. Teme os acontecimentos terríveis que começam a tomar conta de sua tela mental diante da recusa do amante em atender-lhe os interesses de promoção no trabalho e sonhos afetivos. Sente medo, revolta, culpa e decepção. Possui caminhos mentais, já pavimentados no passado, que favorecem sua fragilidade energética e emocional. Seus chakras cardíaco e solar estão quase em completo desequilíbrio. E o chakra frontal acolheu com facilidade os implantes dos vampiros espirituais, instalando o desarranjo mental. Quer dizer que, sem o sentimento de culpa, ela estaria sujeita somente à habilidade do feiticeiro e ao seu estado íntimo? Os vampiros assalariados que trabalham sob as ordens dos magos negros que assessoram o feiticeiro encarnado não encontrariam campo para os implantes. Nesse caso, em função da ausência da culpa, mas poderiam usar outros sentimentos inferiores como alvo. Os condensadores, então, seriam somente os objetos roubados, que sozinhos não garantem eficácia da intervenção. Quase sempre não são mencionados esses registros nos corpos sutis em assuntos de Goécia. No entanto, eles costumam ser os que mais determinam os acontecimentos. Assim que respondi às perguntas de Elvira, o dirigente Maurício interveio com sua com sua fala. Dona Modesta, agradeço seu carinho em nos responder. Passo com alegria, meu filho, aquilo que aprendi. Eu queria saber da senhora o seguinte: por vezes, preocupa-me a condição de segurança do nosso grupo diante de casos como esses. Se Cibele foi alvo de tão hábil contrato de serviços inferiores, fico pensando que teremos como inimigos o feiticeiro, seus assessores e os vínculos que estão contra a iniciativa de nossa casa nos trabalhos cristãos e espirituais.
Como nos proteger disso, dona Modesta? Em outros atendimentos parecidos, nosso grupo passou maus pedaços. Os grupos chamados a esse gênero de trabalhos, Maurício, recebem proteção especial. Mesmo assumindo a condição de inimigos do trabalho do bem, essas entidades não são as que guardam maior interesse em se vingar de quem interfere em seus planos. Hoje, estamos aqui atuando em um dos seus trabalhos de Goécia, desfazendo os caminhos do mal, mas é apenas um dos trabalhos deles. Eles têm centenas de outros. A reputação e a divulgação de suas atividades não serão prejudicadas por uma iniciativa sob intercessão do alto. Os casos que mais trazem revanchismo e reação espiritual não são estes, embora em uma ou outra iniciativa possa ocorrer uma reação de revide. E quais seriam, então, os casos de maior revanchismo? As situações que apresentam maior possibilidade de pressões espirituais contrárias são as que dizem respeito às falanges organizadas. Também trabalho que ainda queremos ampliar nessa casa brevemente, dependendo, é claro, da intensificação de nossa parceria. Nossa, dona Modesta, será que estamos prontos para isso? Mexer com falanges da maldade? Qual de nós se encontra pronto? Servimos com o desejo de ser útil e aprender. Entretanto, como ressaltei, nossa parceria necessita de algumas conquistas para adentrarmos nessa faixa de serviços. E que conquistas são essas, dona Modesta? Diga para vermos se estão ao nosso alcance. A primeira é a condição interior dos médiuns e trabalhadores. Todo médium que trabalha com Jesus deve ter como referência de êxito a sua quietude interior. Quanto mais quietude interior, mais chances temos de ganhar, temos mais chances de chegar até o campo mental de vocês. E isso nos permite melhores condições para a proteção e o acesso aos seus corações. Quietude interior é o resultado de um vínculo mais sólido e verdadeiro com a luz divina que está depositada em cada um de nós. Algumas recomendações importantes para que o médium e os servidores da mediunidade possam escalar essa montanha de desafios são: persistência no trabalho para aprimorar sua experiência, muita disciplina na vida, fazer da oração um hábito para asseio dos pensamentos, alfabetizar-se para entender as mensagens da sua vida emocional, aplicar com dignidade as energias da sexualidade e construir relações afetivas saudáveis. Nesse receituário bendito, se você estudar com atenção, verá que se encontram todos os elementos necessários para educar a maior inimiga da paz interior, a vaidade, que sem dúvida pode ser comparada a um furacão capaz de exterminar com todas as possibilidades de serenidade interior e organização da vida mental. Todas essas recomendações, enfim, encerram um golpe de morte no apego ao ego. Serenidade é a conexão com nossa melhor parte. É uma ligação livre e de bons efeitos com a nossa luz interior. Quietude interior é o solo fértil sobre o qual são plantadas as sementes enriquecedoras que multiplicarão os frutos dos planos
superiores. Sem quietude, não existe disponibilidade mental. Sem disponibilidade mental, não existe sintonia. E sem sintonia, não há plantação mediúnica, proteção e laços consistentes. E a segunda conquista, qual é, dona Modesta? Uma convivência harmoniosa na equipe de trabalhadores, construída com laços afetivos inspirados na autenticidade, na humildade e no perdão. Em nosso plano, aliás, essa imunização espiritual por meio de relacionamentos saudáveis e ricos de afetividade é considerada a principal fonte de proteção de qualquer casa que se erga em nome do Cristo. Com essas relações, encontramos a energia da concórdia e da alegria como forças abundantes que nos permitem multiplicar os recursos do amparo e da orientação espiritual, precisa e eficaz. Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 21, item 233, já ressaltou essa conquista como primordial. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. E a senhora acha mesmo que um dia o grupo espírita Fraternidade dará conta de tarefa de tal envergadura? Nossa equipe espiritual passou vários anos ao lado de vocês, sempre com o intuito de ampliar esse raio de trabalho para realizações desse porte, colaborando para que conquistem esses dois recursos fundamentais de imunização. Nossa parceria vem alcançando níveis muito produtivos de lealdade e confiança com vocês. Desejamos uma relação de amor e maturidade entre nós, na busca da verdade. Creio que este seja também o anseio de vocês nas vivências do corpo físico. Nosso maior objetivo em tempos de regeneração para com a maioridade espiritual do planeta Terra é auxiliá-los no alcance da maturidade no trato com as questões do intercâmbio entre os mundos físico e espiritual. E para que isso ocorra, as frentes de serviço necessitam ampliar seu leque de experiência. Os grupos mediúnicos sérios, assim como os médiuns que se candidatam a essa promoção no trabalho, são avaliados de 10 em 10 anos. Simbolicamente, o vestibular dos aprendizes da mediunidade é realizado de década em década. Se o grupo ou o médium supera as lições de cada etapa, alcança melhores condições de sensibilidade para o trabalho e, igualmente, concessões especiais de proteção. Muitos médios não querem disciplina, compromisso e humildade no exercício da sua faculdade espiritual. Por essa razão, compreendemos os dirigentes que muitas vezes são rigorosos e exigem muito dos médiuns, pois, do contrário, é só vaidade, delírio em suas produções mediúnicas e melindres. Também não deixa de ser verdade que há muitos médiuns que estão prontos para expressar uma opinião pessoal e se impor mais em sua atividade e acabam sendo marionetes nas mãos de todos, acreditando que ser médium é nunca ter uma opinião pessoal sobre sua própria tarefa. Resultado: acabam desanimando e abandonando tudo em um louco estado mental de confusão.
As condições de afinidade entre os membros da equipe encarnada são de fundamental importância e, por essa razão, consideramos esse ponto como prioritário aos serviços em nome do Cristo. Nosso projeto de maior amor para ampliar os benefícios desse trabalho mediúnico a outros campos mais amplo não visa somente atender ao sofrimento dos que padeceram a obsessão complexa decorrente das ações e de organizações do mal. Sobretudo, ao matriculá-los nesse serviço delicado, estamos igualmente concedendo-lhes a oportunidade de crescimento e solidez na conquista de seus valores eternos no campo do espírito. É um aprendizado muito vasto e libertador de consciências. Aí, dona Modesta, vou deixar que outros do grupo falem, porque eu me sinto muito incapaz diante de sua fala. Como você se sente diante da proposta, Maurício? Fale por você, seja sincero, e depois ouvimos o grupo. Embora deseje ardentemente a oportunidade, há alguns pontos que não consigo esconder de ninguém. Já os apresentei várias vezes ao grupo. Eu sinto saudades da nossa atividade como era há 4 anos, antes da adesão de novos médiuns que deram outros rumos ao trabalho com a assistência de vocês. Confesso minha alegria em ser útil a tantas pessoas, mas me pergunto se é mesmo esse o objetivo da mediunidade e o caminho a seguir. Aprendi que a mediunidade é para ser utilizada em benefício dos espíritos desencarnados, e mesmo vendo tantos resultados positivos em nossa atividade, algo me incomoda profundamente. Do que se trata, Maurício? Seja franco. Isso será bom para todos nós. O Grupo Espírita Fraternidade, desde a adesão a essas novas frentes de serviço de tratamento espiritual, passou a ser muito criticado pelos órgãos oficiais do Espiritismo. Em várias reuniões da entidade unificadora de nossa cidade, chamaram minha atenção. Tento contemporizar, mas a cada dia surgem mais notícias que me deixam inseguro sobre os rumos que seguimos. Para ser franco, estou dividido e fazendo um esforço enorme para aderir a essa nova ordem de práticas e ideias. Sou grata pela sua honestidade. Isso é muito valoroso nos serviços do Cristo. Eu gostaria que você me respondesse com a mesma sinceridade. Você quer servir aos órgãos oficiais ou ao Cristo? Ai, que pergunta é essa, dona Modesta? Acho incompreensível essa divisão. Você está querendo servir a 2 senhores, meu filho. Usando da mesma sinceridade, o que tenho a lhe dizer é que isto é impossível. São caminhos e aprendizados distintos. A senhora acha, então, que as entidades unificadoras não são serviços do Cristo? Claro que não. Entretanto, são ambientes que atendem a necessidades distintas, tanto com relação ao trabalho quanto no que diz respeito às diversas necessidades de seus colaboradores. A comunidade espírita, em sua maior abrangência, reúne espíritos com lutas conscienciais muito graves nas questões exteriores da religião. Somos aquele filho pródigo da passagem evangélica, fazendo o caminho de volta para o Pai, em busca de nossa própria redenção. Essa divisão de formas de trabalhar já aconteceu na Casa do Caminho, em Jerusalém,
que, tomada pelo artificialismo do judaísmo, reinante daquele tempo, impôs a Tiago uma atuação diplomática para proteger os trabalhos, enquanto Paulo de Tarso foi a melhor representação do servidor corajoso e ousado, disposto a enfrentar os padrões para servir a Jesus e sua causa. O movimento espírita mais ortodoxo é uma escola preparatória para que renova principalmente a forma de pensar dos aprendizes nele inseridos. Esse é o primeiro passo. Entretanto, com oportunidades como as que experimentamos aqui, estamos tendo a lição do aprimoramento pelo coração. Vejo tais escolas como complementares, e se pensarmos bem, nem há tanta divisão. Existem escolhas diferentes por aprendizados que cada um necessita. Em ambas, havendo a presença da atitude de amor, a luz do Cristo brilhará. Mas os órgãos oficiais já chegaram a pedir o desligamento formal de nossa casa, que é adesa aos movimentos de unificação. Eles entendem que estamos seguindo uma direção errada doutrinariamente. Que movimento de unificação é esse, meu filho, que não une os diferentes? Quando nós, os mais ousados, ou quando eles, os mais ortodoxos, adotamos a postura da exclusão, da indiferença, do zelo excessivo e do autoritarismo, passamos uma declaração incontestável de que não estamos honrando a essência. Não importa se estamos aqui nas frentes mais abertas de serviço ou se lá nos ambientes mais formais. O que importa é que estejamos com as lições sublimes do Evangelho em prática. Um órgão que exclui uma casa porque ela não se enquadra nos padrões que ele acredita ser os padrões do Cristo, apenas repete as velhas atitudes de desamor e separatismo religioso de outros tempos, impondo-se uma tarefa que não se compete a nenhum de nós. Eu me sentiria mais seguro com o aval deles. Nosso único aval na obra do Cristo, meu irmão, é a nossa consciência. Eu me sinto muito cobrado, dona Modesta. Talvez para vocês que estão no mundo espiritual, as coisas sejam mais fáceis nesse sentido. Aqui no plano físico existe muita divisão. Eu lhe entendo. Apenas peço que recorra à sua memória. Foi pelo coração que você entrou nessa tarefa. Sua esposa foi a primeira beneficiada com os recursos da misericórdia divina. Lembra-se disso? Sim, e sou muito grato por isso. Quando penso nas pessoas e em suas dores e o quanto elas recebem desta casa, acredito que seja esse o motivo que ainda me mantém disposto a continuar. Mesmo assim, sinto que fui atropelado há 4 anos e ainda não me recuperei. Por essa razão, eu exponho minha dúvida. Vou deixar de falar pelo grupo, mas falando por mim. Eu não sei se estou pronto para ir além. Essa nova proposta vai ter de ser muito discutida entre nós. Acho muito saudável essa discussão, Maurício. Ao tratarmos do assunto com vocês, não queremos uma resposta imediata, apenas lançamos a semente. Guardando sinceridade fraterna, Maurício calou-se pensativo e um tanto tenso diante da minha fala, enquanto eu vira a outra dirigente do grupo Espírita Fraternidade manifestou-se. De alguma forma, dona Modesta, sinto o mesmo que Maurício. Sei lá,
Parece que nós, dirigentes, somos muito racionais. Normalmente, os médios se entregam mais. E eu faço o mesmo questionamento: será que estamos prontos? Ter prontidão é muito diferente de estar pronto. Nossa proposta não é apenas um convite para uma nova frente de labor, mas uma promoção sujeita a desafios e lutas. Ninguém deve assumir uma responsabilidade com excesso de certeza, como também ninguém deve abandoná-la sem um exame de consciência, com muita honestidade e reconhecimento de seus limites. Os aprendizes deste complexo trabalho devem construir a sagrada noção da oportunidade na qual se inserem. Matricular-se nessa escola de socorro significa oferecer-se ao sublime ministério de sacrificar-se pelos que padecem nas dores acerbas em ambos os planos da vida, envolver-se em prol dos interesses espirituais que unem almas em desalinho nos tristes quadros da dor, significa cumprir gloriosa missão imunizadora em regiões assoladas por epidemias mortificantes ou ingressar em atoleiros infecciosos à procura de diamantes atirados aos leitos da imundícia e da crueldade. Consideramo-la também como um tratamento psicoterápico de profundidade à luz do Evangelho. Compreendo seu temor, minha filha, e prefiro que mantenha essa cautela a respeito de si mesmos, embora a nossa equipe espiritual guarde a esperança de que aceitem as novas lições. A senhora pode nos dizer de outros grupos espíritas já assumiram esse compromisso? Como eles se encontram hoje? Centenas de grupos estão cadastrados no Hospital Esperança e já realizam esse gênero de tarefa pelo Brasil afora. Que nome daremos a essa tarefa? Ela não precisa de um nome. Entre nós, porém, por costume e também porque representa um ideal a ser consolidado no mundo físico, a chamamos de espiritismos com espíritos. E como se encontram esses companheiros que assumiram essa tarefa? A maioria está dando conta do serviço e superando as lutas decorrentes da tarefa. E existe algum ponto em que não estejam se saindo bem? Sim, existe. Exatamente na questão da convivência fraterna, que, como citei a vocês, é um dos maiores desafios nessa atividade. Esse é meu temor, disse Elvira, em tom melancólico, como se preferisse uma queixa a alguém do grupo. Perdão, como se transferisse uma queixa a alguém do grupo. Qual de nós, minha filha, não teme, nesse setor, a dificuldade de viver as lições do Evangelho? Para ser franca com a senhora, eu acho o povo muito viciado em maca e espíritos. Acho que, se estudassem mais, dariam conta de suas lutas com mais tranquilidade e êxito. Nos dias atuais, Elvira, as multidões estão mais carentes e famintas de conforto do que de esclarecimentos. Uma dose de carinho e acolhimento pode ser muito mais impactante do que anos de filosofia espírita. São muitos os aprendizados novos, não é mesmo? Desejosos de aprender e de valorizar a ocasião, várias pessoas, a um só tempo, falaram entre si do quanto seria bom trabalhar dessa forma. Até que Irineu, um dos colaboradores, insistiu na pergunta. Eu só gostaria de voltar ao assunto da nossa proteção, dona Modesta. Posso? Irineu,
Vou fazer uma proposta mais interessante a vocês do que a de continuar nesse enfoque. Já que andam tão preocupados com isso, que tal marcarmos uma conversa entre vocês e o irmão Ferreira, que cuida das linhas de defesa do Hospital Esperança? O grupo reagiu muito favoravelmente à minha sugestão. Ficou estabelecido que iriam discutir entre eles as considerações sobre a nova tarefa e que, posteriormente, teriam uma conversa com Ferreira. E para encerrar os diálogos instrutivos daquela noite, recordei-lhes a passagem na qual os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar um demônio. Ele lhes respondeu que essa casta de espíritos só pode ser atingida com muita oração e jejum. A oração da conduta reta que nos leva à consciência tranquila, e o jejum da arrogância que nos fascina nos fascina imperceptivelmente. São caminhos para a serenidade e o segredo para a convivência resguardada das nossas projeções sombrias. A recomendação do mestre é a melhor indicativa de proteção para quantos se afeiçoam às trincheiras de serviço nesse momento decisivo do planeta. Oração para nos conectar com as forças maiores e jejum de tudo aquilo que pode ainda nos colocar em sintonia com as trevas de dentro e de fora.